Agora Jesus nasce sem a semente do pecado. Está na terra. Filho de Deus. Homem. Mas nunca pecou. A semente do pecado não estava nele. E ele diz, quem me convence do pecado? Nunca pecou. O diabo, os demônios, os homens, todos tentaram fazer com que Jesus pecasse. Olha lá a tentação de Jesus. Satanás fez de tudo para fazer Jesus pecar. Mas não conseguiu. Então o segundo Adão não tem pecado. Se o primeiro Adão fez com que toda a humanidade fosse condenada, esse segundo Adão é espírito, é vida, é filho de Deus, é Deus mesmo, e através dele, ele tira todos os homens da situação do pecado. Ele livra todos os homens da morte do pecado, da condenação do pecado. Então Adão gerou filhos para o diabo, para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Jesus gera filhos para Deus, para viver eternamente com Deus, para viver eternamente na Jerusalém celeste, na nova terra, novos céus. Olha só, são filhos gerados para Deus. Jesus se fez carne, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Romanos 8,3. A Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado, que o homem está perdido debaixo da maldição do pecado. Salmos 14, 2, 3, Romanos 3, 23. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Isaías 43, 11. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo Ele mesmo a lei que promulgara. Atos 4, 12, 1 Timóteo 3, 16, Colossenses 2, 14. Então, embora Jesus tenha se manifestado como homem, Ele levou sobre Ele os nossos pecados, morreu a nossa morte, foi sepultado, foi para o lugar que nós tínhamos que ir, para o inferno, o lugar que nós tínhamos que ir. Ele levou a nossa condenação sobre Ele. Mas quando chegou lá, o que foi perguntado? Ali foi um juízo feito. Um tribunal foi montado. O que ele fez para estar aqui? Nada. Ele pecou? Não. Nunca cometeu pecado? Nunca cometeu pecado. Então ele não pode ficar aqui, aquele lugar de pecadores. Então a Bíblia diz que ele foi justificado em espírito. Foi declarado justo. Não pode ficar aqui. Mas ele trouxe sobre ele os pecados da humanidade. Sim, os pecados ficam. Mas ele não. Então, ele ressuscita. Ele vence a morte. Vence o pecado. Vence Satanás. Olha só. Ele foi declarado justo. E agora ele sobe. Ressuscita. Veja só. Agora, todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador, todo aquele que crê nisso, que Ele morreu por nós, em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre Ele, essa pessoa é salva. Precisa apenas se arrepender dos seus pecados e acreditar que Jesus morreu por nós e ressuscitou. A Bíblia diz, em Romanos 10, fala sobre isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha aí, a salvação é pela graça de Deus. O que é graça de Deus? É Jesus morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. Isso é a graça de Deus. Nós somos salvos por isso. Jesus fez tudo que era preciso fazer para nós sermos salvos. Agora, mediante a fé. A fé é o quê? É acreditar nisso. E aí nós somos salvos. Olha aí, em Atos 4,12 diz bem claro: em nenhum outro há salvação debaixo da terra, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então só há salvação através de Jesus Cristo. Então era como se o quê? Nossos pecados, nossas ofensas, delitos, tudo fosse como uma promissória, tivesse lá anotado tudinho. O valor, tudo que nós fizemos de errado, tivesse anotado uma promissória. O que Jesus fez? Quando Ele morre por nós na cruz, essa promissória é rasgada. Acabou. Não existe mais nada contra nós.
desde que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós vamos agora à nossa conclusão e vamos convidar você, se você deseja entregar sua vida para Deus, faça-o agora. Vamos então à nossa conclusão. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Mateus 16, 17, 1 Coríntios 12, 3. Isso revela a sua divindade. Nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo para compreendermos realmente Jesus sendo 100% Deus, 100% homem. Só com a revelação de Deus. Porque a nossa mente, né, a nossa inteligência, o nosso pensamento é muito curto para entender isso. Quando nós entendemos isso é porque foi uma revelação do Espírito Santo para nós. E as pessoas precisam disso. Quando é que o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Quando é que eles vão entender isso sobre Jesus? Somente quando eles ouvirem a pregação do Evangelho. Pode ser através da pregação, através do ensino, mas eles precisam ouvir o Evangelho. Quando eles estão ouvindo, o Espírito Santo vai sondar o coração deles e vai ver como penetrar nesses corações. Se eles desejarem, o Espírito Santo penetrará e os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se eles não desejarem, não adianta, você pode pregar até secar a garganta, até parar de falar. E eles não vão se converter. Sem o convencimento do Espírito Santo não tem jeito. Então é preciso que a pessoa abra o coração para Deus, queira, se ache, né? Seja, que ele possa ser convencido que é um pecador. Que é difícil. Tem muita gente querendo se justificar diante de Deus. Aí não tem jeito. Como é que o Espírito Santo vai convencê-lo de que ele está em pecado se ele se acha bom, perfeito, acha que não tem pecado? Então é complicado. Precisa então de uma ação do Espírito Santo. Nós temos que pregar, insistir, procurarmos ver se em algum momento aquela pessoa vai ter o desejo de entregar a vida para Deus. E o Espírito Santo aproveitará essa oportunidade e convencerá então essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa será salva. Vamos orar agora então. Se você deseja entregar a vida para Jesus agora, entregar-se totalmente para Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu por você na cruz, que Ele levou seu pecado sobre Ele, que Ele ressuscitou e está vivo, você será salvo agora. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, estamos Te apresentando, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti. Oh, be glad, let's find this lovely creature prophetic. Ah, Senhor, penetra nesses corações, nessas vidas agora. Espírito Santo, revela a eles que são pecadores, que precisam se arrepender, que há uma justiça de Deus sobre o pecado proclamada e que há um juízo de Deus preparado para aqueles que não se arrependem, que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Ajuda-os agora, Senhor, ajuda-os. Em nome de Jesus, receba a revelação de Deus. Receba agora a salvação de Deus. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus, eu ministro sobre vocês agora a cura. Em nome de Jesus, recebam o poder de Deus. Solta essas vidas todo mal, em nome de Jesus. Sejam libertos, sejam curados, sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Olha, aqueles que querem nos convidar para estarmos aí em sua igreja, para fazermos aí palestra de escola bíblica dominical, ou palestra para obreiros, palestras sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, palestra para jovens, círculo de oração, palestra para casais, para idosos, sobre escatologia. Então, se você deseja, nos convide, nós estaremos aí. Você vê aí o nosso endereço eletrônico, né? Nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Nosso telefone, DDD 99, telefone 991520454, que também é o WhatsApp. Esse telefone é TIM,
Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você em sua igreja. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda para que você não marque a mesma data que já está marcada. Então os dias 4, 5 e 6 do mês de agosto agora, nós estaremos em Queimados, Rio de Janeiro. Uma festa ali de família e também um seminário de qualificação para professores da Escola Bíblica Dominical. É lá na Assembleia de Deus, Casa de Restituição Betânia, com o pastor presidente Ivanildo do Nascimento Rocha, e lá nós temos o presbítero Getúlio Souza, que está organizando esse evento. Então, Assembleia de Deus, Casa de Restituição Betânia, Rua José Antônio 10, Jardim da Fonte, em Queimados, Rio de Janeiro. Dia 7 aí, até o dia 17 do 8, nós estaremos aí em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Igreja Sarando a Terra Ferida, na Avenida Governador Roberto Silveira, 1271, ali no Aeroclube, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Dias 19 e 25 do 8, nós estaremos aí nessa semana todinha, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. É uma semana de bênçãos e milagres lá, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Dourados, Mato Grosso, com o pastor Matias Belilo. Se você quiser marcar essa data, 26 e 27 do 8, entre em contato conosco. Dias 1º, 2 e 3 do 9, nós não temos agenda marcada ainda. Dia 7 e 8 do 9, nós estaremos em Pocrane, em Minas Gerais, uma festa de mocidade, lá o pastor Arcelon. Dias 9 até 15 do 9, nós estaremos ali em Patinga, Minas Gerais, estaremos ministrando sobre EBD, família, missões, várias ministrações e milagres. 15 e 17 do 9, nós não temos agenda ainda, marque conosco. Olha também, dia 23 e 24 do 9, nós não temos agenda ainda, então você pode marcar conosco essas 2 semanas aí. 30 do 9 e 1 do 10, nós estaremos em Ananideu, no Pará, Campo Maguari, pastor presidente Ritter José Marques de Souza. Dia 7 e 8 do 10, estaremos em Barcarena, Pará, uma conferência de EBD. Dias 13, 14 e 15 do 10, estaremos em Fortaleza, Ceará, bairro Barra do Ceará, Assembleia de Deus Emanuel, Tempo Central. Dias 21 e 22 do 10, estaremos em São Luís, uma festa de família, encontro de casais, tanto vai pregar eu como a minha esposa, pastor Francisco, lá na rua 44, bairro Jardim, São Cristóvão, 2479, número 13, São Luís do Maranhão. Aí, dia 28 e 29 do 11, nós não temos agenda ainda, então marque conosco. Dias 3, 4 e 5 do 11, nós estaremos em Teresina, no Piauí, lá no Congresso de EBD, na Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, lá o pastor presidente Nestor Mesquita. Dias 18 e 19 do 11, estaremos em Ribeirão das Neves, lá com Marilson, uma cruzada evangelística e EBD também. Dia 14 do 11, estaremos em Porto Franco, Maranhão, é uma segunda terça-feira de novembro, estaremos falando sobre dons, lá com o pastor Flávio. Dias 25 e 26 do 11, olha, nós não temos agenda ainda marcada. E o mês de dezembro todo, nós não temos nada marcado ainda. Então você entra em contato conosco e marque. Mês de dezembro não temos nada marcado. O ano que vem nós temos marcado só 27 do 2 em Tumbiara, Goiás, com o pastor José dos Santos. Então você entra em contato conosco, nós estaremos aí com você e sua igreja.